Então você que tá louco para pedir impeachment, você tá dando ao Alexandre a única maneira dele manter o regime no poder. Desculpa. Você não tá pensando direito. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Tentaram tudo. Tentaram absolutamente tudo. Oh meu Deus do céu. Tentaram. Como é que foi? Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória, até Rodrigo Maia foi cogitado. A Alckmin. Bom, o candidato do sistema era o Alckmin, e a gente voltará a isso. Eles precisavam do Lula para se desfazer do Bolsonaro. O Lula veio para isso. E agora o sistema não sabe o que vai fazer. E a prova disso é que nós tivemos a notícia de que o Barroso estava marcando jantar com o Lula e os ministros da Suprema Corte para quarta-feira. Só que, pô, pelo amor de Deus. Até eles viram que ia pegar mal fazer um jantar entre os ministros do STF e o Lula na semana em que o Bolsonaro, o candidato que aparece na frente das pesquisas, está para ser denunciado. E o fato do jantar ocorrer na casa do ministro que disse que derrotou o bolsonarismo, aquele que diz que eleição não se ganha, se toma, aquele do perdeu o mané, é muito escandaloso. Aí você vem com essa denúncia fajuta, um inquérito que a gente já analisou aqui no programa, que não tem nenhuma conclusão objetiva, tudo é baseado nas dezenas de possivelmente citados no texto. Os caras viram que era pegar mal demais e desmarcaram a reunião. Mas já pegou mal. Queria dizer para vocês que já pegou mal. Nós já sabemos o que está acontecendo. Nós estamos vendo o encontro entre Lula e o sistema para discutir relação. E é claro que enquanto a população está vendo essa DR entre o STF e o Lula na casa do Barroso, não adianta desmarcar o jantar e fingir que não aconteceu. A população vai ficando mais e mais puta do que jamais esteve. E é por isso que a gente espera grandes manifestações para o dia 16 de março. E eu quero jogar gasolina essa semana nessas manifestações para que elas sejam ainda maiores. Agora, manifestação contra o quê, né? A grande discussão da internet é: a manifestação deve pedir o impeachment do Lula ou não? E como eu sempre disse, estava dizendo aqui para vocês que o Lula é um produto do sistema, o Lula é um produto do sistema. E foi uma consequência e, ao mesmo tempo, um meio para que esse sistema pudesse voltar a ocupar a presidência da República, que é diferente de ter o poder e é diferente de ganhar as eleições. Como eles mesmos dizem. O sistema, esses caras, volto a dizer, tentaram Sérgio Moro, tentaram Eduardo Leite, tentaram João Dória, tentaram Rodrigo Maia, tentaram Luciano Huck, tentaram Simone Tebet. E nunca esqueçam deste nome. Quem o sistema queria? Quem era o candidato do sistema? Geraldo Alckmin. O sistema engoliu o Lula e botou o Alckmin como apólice de seguro, porque o Lula era o único com condições de vencer. Vejam, o próprio Alexandre não é um produto do PT. O PT há alguns anos pedia o quê? Pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, igual nós pedimos hoje. O sistema do qual o Alexandre e o Alckmin fazem parte simplesmente compôs com o PT. Nem com o PT, com o Lula. E o que eu disse? Eu disse em 1º de janeiro de 2023, não farei oposição simplesmente ao governo Lula, porque eu não entendo que existe um governo Lula, mas quem
sim que existe esse governo que existe, é parte de um regime que permitiu que o Lula voltasse à presidência. Portanto, a minha oposição não é ao governo Lula, é ao regime. Seria ao governo Lula se eu entendesse que o Lula ganhou as eleições de forma legítima. Como eu não acho, eu acho que o Lula foi colocado lá por um regime, a minha oposição ao regime. E por fazer oposição ao regime, seria absolutamente estúpido da minha parte falar que eu acho que as pessoas devem ir às ruas para pedir o impeachment do Lula, uma vez que o impeachment do Lula implica automaticamente na entrada do Geraldo Alckmin, que era o plano original e o sonho original do regime. Eu não seria absolutamente louco da minha parte, esquizofrênico, falar para as pessoas, não, vão lá pedir exatamente o que os caras queriam desde o início. Se eu digo que é um regime, não um governo, ao qual eu faço oposição, e que esse regime tinha como candidato preferido o Geraldo Alckmin, como é que eu vou falar para as pessoas irem às ruas para pedir justamente o que esse regime quer? Vocês entendem que ao irem às ruas pedir o impeachment do Lula, vocês estão defendendo e concordando com os interesses da turma do Alexandre? E o que significa ir às ruas para pedir o impeachment do Lula? A consequência imediata é que todas as ações aqui nos Estados Unidos param. Eu não tenho como virar e falar com o Steve Bannon que o problema é o governo Alckmin. É difícil. Eu brinco com hashtag Fica Lula, porque o Lula é a forma mais fácil para eu chamar a atenção aqui na América, onde eu acho que a guerra vai ser decidida, para as cagadas que estão acontecendo no Brasil. Porque o Lula vai e vende urânio para a China, chama o Trump de nova cara do nazismo, Janja manda o Elon Musk se fuder, e assim vai. Então eu não posso pedir ninguém melhor do que o Lula para eu avançar as minhas pautas aqui fora. Que não são pautas para mim, são as pautas para se livrar do regime. No momento em que entra o Alckmin, eu já deixei claro que a ajuda aqui de fora, eu perco completamente essa possibilidade. O Alckmin não é percebido como socialista, como radical de esquerda, mas como um cara de centro. Tem gente que percebe ele como um cara de centro-direita. E aí, em vez de mudar as coisas no Brasil, a tendência é que eles componham com o Alckmin. Não vai existir antagonismo americano ao eventual governo Alckmin, como existe com o governo Lula. Mas Paulo, você está defendendo deixar o Lula sangrar, igual fizemos com o Mensalão em 2026 e deu errado. Mas é precisamente o contrário, não é deixar sangrar, não. Em 2006, a gente tinha a oportunidade de nos livrarmos de um governo ruim. Naquela época, o vice dele era o José Alencar, que ia levar o Brasil de volta para a centro-esquerda, em vez dos socialistas radicais do Lula. No final das contas, ia fazer pouca diferença, mas era o que a gente tinha. Era o que a gente vivia naquele momento. Hoje, a saída do Lula é exatamente a melhor alternativa para os nossos adversários. Então, você está deixando o Lula sangrar? Não. Eu só preciso que o Lula fique onde ele está, fazendo as merdas que ele faz, para criar as condições para a derrubada do regime. Eu, Paulo Figueiredo, estou trabalhando para derrubar um regime ditatorial. Se o Lula sai agora, sem que a gente tenha condições de derrubar o regime, nós trabalhamos para quê? Para a sua consolidação. Então como é que eu vou pedir para impeachment do Lula, meu Deus do céu? Eu seria louco. Ademais, né? Impeachment pelo quê? Porque eu não gosto do Lula? Qual foi o crime cometido? A gente virou a esquerda, ou MBL agora? Qualquer coisa é impeachment. Eu não gosto, então vou pedir o impeachment do presidente que eu não gosto. Como se presidencialismo fosse parlamentarismo, que é o plano B deles. Transformar o Brasil em parlamentarismo. Como se fosse um recall. Só que em vez de ser feito pela população, é feito pelo Congresso. A gente quer dar ao Congresso força para eles o tempo todo retirarem presidentes eleitos pelo povo? É mesmo isso? De novo, é muita burrice. A gente quer tirar poder do povo para dar para os políticos? Eu sempre fui dessa posição.
Sempre fui contra o Congresso caçar mandato de parlamentar, exceto em casos absolutamente extraordinários, ainda mais de um presidente da República. Ah, mas Paulo, o Lula não foi eleito de forma legítima. Bom, se então não foi eleito de forma legítima, não tem impeachment. Vamos usar os mecanismos de caçar chapa. Esse negócio de fazer impeachment todo dia com mecanismo de solução para presidente impopular é insano. A esquerda inaugurou essa bosta e não tem como república funcionar dessa forma. República presidencialista não tem. Então façam o seguinte. A gente faz isso, né? Exercício de lógica. Faça uma árvore de decisão. Pega lá e traça uma árvore de decisão. Cenário A. Você retira o Lula com impeachment e aí entra o Alckmin. Isso nos ajuda? Você bota lá sim ou não. Aí você bota num outro cenário em que a gente mantém o Lula. Isso nos ajuda sim ou não? Eu acho que sim. E acho que a saída do Lula, não. E eu vou além. Eu diria que a saída do Lula para a entrada do Alckmin é a única forma que esses caras têm, diante da mudança da política externa americana que eu botei no início do programa, é a única forma deles se manterem no poder. Então você que tá louco para pedir impeachment, você tá dando ao Alexandre a única maneira dele manter o regime no poder. Desculpa. Você não tá pensando direito. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.